Fala pessoal, como é que você está? Estamos começando mais um INDcast, o podcast da Igreja Evangélica Novo Israel de Deus, e nós estamos muito felizes em te receber aqui. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito e faz o seguinte, manda esse link aí pros teus amigos no grupo da família, manda com aquela figurinha da tia chata, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Mateuzinho, hoje nós temos uma pessoa muito especial para nós. É verdade. Uma convidada extremamente importante, tô aqui com Matheus Melo do meu lado. Matheus, apresenta pro público a nossa convidada de hoje, mano. Hoje nós temos a honra, o prazer de receber nossa queridíssima pastora Júnia. Seja bem-vinda, pastora. Aleluias. Obrigada. Oh, glória. Então, gente, a gente tem a honra de entrevistar aqui a nossa pastora, né, que vai falar um pouquinho pra gente sobre, os desafios do ministério, como começou. Depois vai ter uma parte com o pastor Wilson sozinho, depois a gente vai juntar os dois, então vai ter coisa boa, chegando umas novidades aí. E a gente vai começar aí perguntando pra pastora como é que foi o início dela, né, na caminhada com Jesus, né, pastora? A gente quer saber um pouquinho sobre a sua história. Como que começou, se você foi chamada para ser pastora desde criança, né? Você já vivia numa família de pastores? Conta pra gente um pouquinho. Primeiro eu quero registrar minha alegria em estar aqui com vocês. Sobre a questão o início, né, do chamado, na realidade é bom, antes de qualquer coisa, dizer da minha origem, né? Uhum. Eu já nasci num lar cristão. Quando eu nasci, meu pai já era um pastor, né? E então eu fui criada dentro desse contexto cristão, bastante profundo. Meu pai era um homem de Deus mesmo, eu falo era porque ele já está na glória com Jesus, né? E um homem de Deus, um homem de oração, que quando eu acordava durante a madrugada, às vezes, para ir ao banheiro, né, menina ainda, eu o ouvia orando de joelhos, né, e gemendo, orando, dizendo, ó Deus, ó Deus, ó Deus, clamando ao Senhor. Então, isso foi a minha realidade de vida espiritual, então, já bem cedo. E o chamado se deu exatamente, que eu acredito, por essa interação, né? Esse testemunho dele, né? De mostrar o quanto ele era tão ligado ao Senhor. E uma das orações dele era que todos os seus filhos, toda a sua descendência se tornasse pastores, né? Claro que na minha época, né? Eu não sou velha não, tá, gente? Quero já deixar isso bem claro. Muito jovem, né? É, sim. Então, lá para trás, só um pouquinho, não existia essa possibilidade de mulher ser pastora, né? Principalmente da denominação que a gente pertencia. Então, não era possível. Mas existia missionárias, né? Mulheres muito influentes no reino de Deus, nas igrejas e tal. Mas desde menina eu tive um forte, não digo nem assim chamado primeiro, eu tive uma forte influência e um grande desejo de servir a Deus. Eu não via outra coisa senão entregar minha vida para servir ao Senhor, e isso eu queria muito, né? E desde menina eu já buscava a Deus, dizendo, Senhor, usa a minha vida para a tua glória, para a tua honra. E eu tive uma conversão bastante, não foi o que você perguntou, mas eu posso falar? Pode falar, fala. Então, eu tive uma conversão bastante forte também. Eu acho que isso marcou também a minha caminhada de fé e de convicção do chamado, né? Amém. Apesar de ter nascido num lar cristão e o pai pastor, eu não me sentia salva, né? Eu sentia que eu não era salva. E eu tive uma crise de certeza, de convicção de salvação muito forte, que me deixava assim até chorando, com problemas emocionais e tal. E eu não aguentava aquilo, porque eu sabia que se eu morresse naquela hora, eu estava irremediavelmente perdida, apesar de ser filha de pastor. E aí eu compartilhei com meu pai, né? Porque eu orava, falava, Jesus me salva, Jesus me salva, me salva, me salva. Que eu tinha desde menina, orientada por ele até, uma vida de oração bastante intensa. Mas eu não me sentia salva.
E aí eu fui e falei para ele: pai, eu sei que o senhor é um referencial, é uma bênção, o senhor tem passado para mim toda a verdade da palavra sobre Jesus, etc. Porém, eu não me sinto salva, eu sinto que se eu morrer agora, eu estou perdida, né? E aí eu falei para ele: o que eu faço, pai? Eu tô sentindo um medo da morte muito grande, é como se um carro desgovernasse e fosse me pegar. E eu ia morrer e eu ia pro inferno. E aí meu pai me orientou, ele falou: filha, eu não posso fazer nada por você, mas Jesus pode. Ele disse Amém. Que era pra gente ir a ele, vinde a mim, então vá a ele, né? Então fala pra ele sobre isso e se entrega pra ele, ele vai salvar a sua alma. E foi o que aconteceu, né? Eu entrei numa oração diferente, falando que eu queria ser salva, né? E entreguei minha vida pra ele e eu fiz um voto, né? Isso é minha experiência, tá, gente? Não é para as pessoas fazerem votos de salvação, porque a salvação é algo que você crendo recebe. No meu caso, teve essa marca, eu acredito até para eu dar mais valor, né, a salvação, a uma vida com Deus e não simplesmente ser filha do pastor, né? Amém. E então aí eu orei ao Senhor pedindo que o Senhor me salvasse, marcasse a minha vida, né, com a certeza, a convicção de vida eterna, e eu fiz um voto. E eu disse: Senhor, eu quero sentir a convicção da salvação. E uma vez que eu sentir esta convicção, eu prometo ao Senhor que eu entregarei minha vida ao Senhor. Amém. E por toda a minha existência, para que o Senhor me use conforme a tua vontade, o que tu quiseres fazer de mim, eis-me aqui. Né? E depois dessa oração, aí as coisas começaram a mudar e eu realmente tive uma experiência de salvação, né? Quando Jesus Cristo salvou a minha alma. Amém. Então foi isso. E aí daí para lá é que aí eu comecei a participar de vários eventos do mundo jovem, né? Na época eu ainda não era uma jovem porque eu tinha 13 anos, né? Essa experiência foi de 12 para 13 anos, e quando eu já tinha 13 anos, eu participei de muitos eventos jovens, até da denominação, né? Que eu sou nascida no Rio de Janeiro, e tinha eventos da Associação Rio-Dorense, né? A Juventude, a Jubá, Juventude Batista Rio-Dorense, e eu participava, né, dos eventos e ia, né, e tal. E um dos eventos, eu lembro que era o meu pai, né, que estava pregando, porque ele era o capelão da Juventude Rio-Dorense, e aí ele pregando, ele fez o apelo no final, num desses cultos, né, desses eventos aí da Jubá. E aí eu fui à frente, chorando muito, muito, entregando a minha vida. Ele estava chamando não para ser salvo, né? Ele estava chamando, fazendo o apelo de chamado para o trabalho missionário, entregar a vida para servir ao Senhor. E eu saí do banco assim, chorando, entregando a minha vida. Então houve uma marca também desta forma, né, do meu chamado. Glória a Deus, amém. E eu ouvi já pela boca da senhora mesmo que a senhora sempre foi envolvida no ministério, sempre gostou de servir ao Senhor. Como você foi à frente, né, querendo entregar sua vida para Jesus, você foi à frente. Então você tinha sempre essa sede de servir ao Senhor Jesus, né? Muitas vezes a gente vê hoje pessoas que estão na igreja, lotam os bancos, mas muitas vezes não querem servir, não tem, né, esse coração serviçal, né, um coração que quer servir ao reino. Como que foi esse serviço? Como é que você começou? Você estava servindo onde? Já começou pregando? Como é que foi isso, pastor? Primeiro eu quero deixar um destaque aqui, que eu me surpreendo muito, e não de forma boa, mas de forma ruim, com assim, eu chamo de regulagem, né? Uhum. A regulagem das pessoas em servir ao Senhor, né? Porque, assim, eu não encontro uma justificativa, uma explicação, uma vez que Jesus nos salvou de uma forma extraordinária, e o mínimo, né, que a gente pode fazer em resposta a essa tão grande salvação é entregar a vida para servi-lo. Então, o amor em servir a Cristo foi desde o início,
né? Desde o início, amava muito, muito e amo, né, a Jesus. E eu disse, Senhor, eis a minha vida e tal. E eu lembro que nessa mesma denominação houve um evento, né? Eles tinham uma programação que tinha projetos missionários. E projetos missionários com os jovens, né? Eu não estava na idade ainda, né? Mas como eu era bastante envolvida na obra, né? Assim, de estar em todo, até mesmo nos cultos de pessoas idosas na igreja, eu ia junto com o papai, né? Então não ia jovem nenhum, mas eu estava junto com ele porque eu queria ouvir das coisas de Deus e aprender. Então, e aí houve esse, não era congresso, era um projeto, né, missionário. E aí eu falei pro meu pai que eu queria participar. E aí eu lembro que ele falou, filha, você é muito nova, né? Eu não posso deixar você ir, porque você não tem idade ainda, né? O projeto é de 15 anos para lá. E eu tinha acabado de completar 14 anos. E aí eu falei para ele, falei, pai, o senhor conhece a minha vida e o senhor sabe, o senhor que me formou espiritualmente, né? Assim, dando livros, orientando sobre ler a palavra, estar na presença de Deus e tal. E o senhor sabe do meu compromisso com o Senhor. Então, eu quero que o senhor saiba que quem manda na minha vida espiritual sou eu e Deus. Não é o senhor, né? E aí eu falei para ele, o senhor pode ficar tranquilo, porque o Deus que chamou o senhor para ser um pastor e lhe deu uma família é o mesmo meu, que está me chamando para servir e ele vai cuidar de mim. E aí, por fim, ele deixou. Aí eu participei dos projetos missionários, que era você sair da sua casa, ir com um grupo de jovens, não era um dia, você ficava uma semana, tinha projetos que era de 15 dias, você ficava fora de casa, é como tipo dar as suas férias para servir a Deus. Amém. E eu saí para fazer isso, né? E eu era caçula, né? Eu sou a caçula da minha família. Né? Ele permitiu que eu fosse e lá eu fui líder do meu grupo. Glória assim, a Deus. tipo, eu era a pastora, né, do grupo. Era eu e mais 2 meninas mais velhas que eu, porém como a minha história de vida espiritual cristã era mais longa, né? E aí eles me colocaram como líder do grupo. E eu participei do projeto e foi bênção, eram conversões em cima de conversões, a gente pregou muitas vezes, as meninas que foram comigo, eu coloquei elas para pregarem também, foi assim tremendo, Deus salvou vidas, bandidos, que a gente ia para áreas do Rio de Janeiro muito carentes, né, áreas que não tinha nem muitas moradias, as moradias eram tipo uma perto, a outra era a 100 metros, né, era assim, bastante Parecia distante. Um vilarejo, né? Tipo um vilarejo. E a gente foi para lá pregar o evangelho e Deus fez coisas grandiosas Amém. naquela época. Então, para mim, entregar e servir a Deus é assim, algo que faz parte da minha essência, né? Amém. Dos meus poros, né? Eu Glória produzo isso de uma Amém. forma natural, sem fazer esforço. Amém. E a senhora também mencionou que principalmente no passado e na parte tradicional, é difícil você ver mulheres, né, estando à frente de ministérios, liderando, às vezes até mesmo sendo pastora, né? Nesse período, quais foram as dificuldades que você enfrentou desde moça com relação a você liderar, a você falar em público, né, a você tá trazendo, às vezes, até uma lição de escola bíblica dominical? Quais foram as dificuldades? Como que você venceu isso? Olha, sobre a questão de encararem o serviço feminino no reino de Deus, eu acredito que hoje, né, assim, no tempo mais para cá, é que isso ficou mais evidente, as pessoas, né, tiveram mais problemas em aceitar. Porque naquela época, acho que pela minha idade, eu não ligava muito para isso. Eu estava tão, sabe, havia um fogo do Espírito dentro de mim, Amém. que eu não ligava muito para isso. Sabe, onde me mandasse eu ia, o que mandasse, dissesse, né, prega nesse lugar, eu pregava. Eu sempre fui muito aguerrida espiritualmente, né? Então eu não dava muito assunto para isso, não. Mas é claro, né? Até porque não se
tinha assim, notícias da minha época, né? Que mulheres tinham se tornado pastoras, não estava havendo ainda esse movimento, né? Aí isso já acontecia nos Estados Unidos, né, em outros países e tal, mas no Brasil isso veio acontecer bem depois que eu já tinha até me casado. Mas eu não tinha dificuldade com relação a ministrar. Isso aconteceu agora, nesse tempo, não agora, né? Mais de 2000, né? Que a coisa foi porque muitas mulheres se apresentaram como bispas, pastoras, apóstolas, enfim. E aí sim, as denominações que não aceitavam esse tipo de, sei lá, de chamado. Né? Que aí houve problemas. Aí sim, nesta época, daqui para lá, 2000 para cá, no púlpito, a gente sente dificuldade, sim. Né? Eu já preguei no púlpito da igreja, porque eu sou pastora consagrada pela igreja mesmo, estudei para estar, né, como pastora. Então, quando a gente assume para pregar, geralmente acontece assim, pessoas que já têm dificuldade de aceitação com relação a uma mulher falando, elas demonstram até no seu rosto. E quem que será ela, né? Quem é ela para estar no púlpito, tá pregando, né? E eu senti muito isso lá no início, logo que eu fui consagrada a pastora. E de homens que às vezes vinham na igreja, não dos nossos membros, né, os membros da igreja, mas pessoas que vinham de outra igreja para visitar, e quando vinha, que ia ser uma pastora, uma mulher que ia pregar, você percebia o constrangimento na pessoa, né, que tipo, não gostava muito, e ficava mais difícil a pessoa aceitar a palavra que estava sendo ministrada. Mas isso era superado depois, durante a mensagem, pela unção do Espírito. Porque a unção do Espírito, ela é inegável, né? Quando ela vem, ela vem. Não interessa o instrumento que está sendo usado. Se é uma criança, se é uma mulher, se é um homem, né? Não interessa. Então, a partir da unção, as pessoas, né, recuavam. E aquele preconceito com relação a ser mulher que está falando, né, até diminuía, porque via que o Espírito Santo usava. Então, teve essas dificuldades, e tem até hoje, né? Tem até hoje. Mas eu percebia, mas não me causava nenhum problema, tipo, eu acho que eu não vou falar, ou então, ai meu Deus, tem lá, né, homens assim, assado. Uhum. Eu nunca me preocupei com isso, porque o chamado veio de Cristo, quem me colocava no púlpito, né, quem me permitia pregar, era o meu marido, que é um pastor também, e eu estava debaixo da autoridade dele, eu não estava, em hipótese nenhuma, sabe assim, querendo usurpar lugar ou me mostrar. Não, eu era credenciada por ele. Entende? Amém. Então, ele que apoiava e tudo, ele sabia da capacidade, sabia da unção. Então, ele nunca teve problema com relação a me colocar para ser pastora. Com essa dificuldade por ele, eu não tinha. De a gente entender, né, para a senhora fechar principalmente esse bloco com relação ao serviço, porque quando a senhora é mais nova, com 14 anos, era mais nova que o restante ali das meninas do seu grupo, e mesmo assim você foi constituída líder por elas mesmas, né? E aí mais pra frente a senhora enfrenta essa dificuldade, essa barreira quanto ao pastorado feminino, que em muitas denominações, em muitos lugares que são um pouco mais conservadores, mais tradicionais, ainda é uma questão muito forte, muito forte. Então, assim, eu queria que a senhora respondesse qual que é a importância de fazer a obra de Deus sem se preocupar com o que está sendo falado pelos demais. Mas eu tenho um chamado, eu tenho um envio, e então eu tenho uma palavra, então eu vou fazer o que Deus está me pedindo. Como é que a senhora entendia isso naquela época? Eu sei que a senhora já falou um pouquinho, mas explanar um pouco mais. E também hoje a importância disso, porque hoje o que todo mundo tem medo é de ser cancelado. Todo mundo tem medo do hate, né? Dos haters nos comentários, etc. Quem ela acha que é? Os odiosos. Sabe?
Então, de a gente, realmente, principalmente numa geração como essa, que todo mundo acha que tem voz, todo mundo tem, como dizem eles, o lugar de fala, todo mundo acha que pode falar o que quiser ou comentar algo que quiser e ninguém tá nem se importando, né? Então, a importância de fazer a obra de Deus hoje sem se importar com o que vão falar. Olha, eu atribuo a não ligar para essas coisas, apesar de ver, né? De enxergar que existe preconceitos, enfim, né? Eu atribuo a duas coisas. A primeira delas, a unção de Deus. Porque quem dá a unção é o Espírito Santo. Então, é dele. E a unção, ela é um revestimento de autoridade. A autoridade do próprio Deus, falando através da nossa boca. Então, ali a gente é só um instrumento, tá? Então, eu acredito que esse é um fator que torna qualquer pessoa fraca, humanamente falando, que todos nós, né? Podemos dizer assim, que diante das coisas de Deus nós somos fracos, mas torna o fraco forte. Então, a autoridade que vem da unção, e da qual eu nunca me desvencilhei, tipo, né? Eu vou sozinha porque eu já sei. Eu nunca me desvencilhei da busca pela unção. Né? Eu nunca deixei isso. Eu sempre me senti e sinto até hoje muito aquém daquilo que Deus quer realmente de mim. Então, eu estou sempre buscando, eu estou sempre entendi que sem Ele, como disse Jesus, né, sem mim nada podeis fazer, eu entendo isso literalmente. Uhum. Né? E isso me acompanhou por toda a minha trajetória cristã e de chamado ministerial. É o Senhor. Então, eu sempre estive na presença de Deus, buscando ao Espírito Santo, pedindo a unção dele, que a unção de autoridade viesse sobre a minha vida, porque havia um povo para receber a palavra do Senhor e eu não queria ser empecilho para que esse povo recebesse. Então, Senhor, venha com a tua unção, que eles não vejam uma mulher. Amém. Né? Eles recebam o que o Senhor está mandando do trono, né? E dentro, assim, da senhora, no seu pensamento, na sua mente, como era isso psicologicamente, internamente? Do tipo, Senhor, eu estou concentrado, eu vou fazer a tua vontade, porque tem gente que se importa muito com isso, né? Muito com o que os outros vão falar ou vão deixar de falar. Tem gente que já é um pouco mais tranquila. A senhora já tinha um perfil mais tranquilo, então por isso era um pouco mais fácil? Ou foi algo que a senhora foi aprendendo a lidar depois de ter apanhado um pouco? Tipo, no começo te chateou um pouco, mas depois a senhora falou, não, quer saber, eu não me importo com isso, me importo com o envio de Deus pra mim. Essas coisas têm tudo a ver, mas a segunda coisa que eu disse, são duas coisas, né? Que eu baseio a minha firmeza e né, convicção com relação ao que as pessoas pensam. Estou muito ligando. Mas a segunda coisa, além da unção, que é a principal do Espírito, é a minha personalidade. Né? Eu sempre tive uma personalidade bastante forte, determinada. E revestida da unção de Deus, isso se torna muito mais potente. E o que acontecia? Eu tinha convicção, né, da unção do Espírito Santo, eu sabia o que eu carregava, né, eu não estava ali fragilizada ou debaixo de uma ordem que não me cabia, não. Eu estava ali debaixo de uma ordem, 2 vezes, do Espírito Santo e do meu marido, mas eu me preparava para aquilo, eu buscava Deus, eu tinha uma história com Deus, né? E agora dizer, mas você não sentia nem claro, eu sentia os incômodos, né? Assim, eu ficava incomodada, mas eu via o incômodo das pessoas com relação à minha pessoa como mulher. Né? Isso não me abatia tanto por conta dessas duas coisas, a unção do Espírito e a minha personalidade, que sempre foi muito determinada. Agora, é bom deixar claro que quando nós somos usados por Deus, Deus não elimina as nossas fragilidades humanas. Né? Então, claro, fragilidade qual é uma delas, que isso acontece sempre. E não vejo, eu acredito que todo mundo é assim, até os que hoje lideram igrejas muito grandes. Existe sim, por causa dessa fragilidade humana, e eu a considero muito, muito boa, tá? Muito saudável, a gente sempre treme as pernas, a gente sempre tem medo, né? Quando vai ministrar, pregar, eu nunca vou para pregar até hoje, né?
mesmo começando lá com os 13 anos de idade. Eu nunca subo ao púlpito para pregar, para ministrar, para falar qualquer coisa, sem que eu fique no início com as pernas bambas, preocupada, né? Por causa da fragilidade humana. Então, isso eu acho que é saudável, porque te ajuda a entender que você é carne e osso, né? Que você tem medos, que você tem dificuldades e que você precisa de Deus. Entendeu? Então, eu estou sempre buscando ao Senhor e às vezes o desconforto é grande, mas quando o desconforto é muito grande, é aquele nível lá. Você saiu do nível do controle do espírito. Você já entrou no seu nível, tipo, é eu que estou fazendo. Quando o medo é demais, aí você tá falando assim, eu não tenho força nenhuma e não tô confiando na força de Deus. E quando a confiança é demais, tô confiando muito na minha força e nada na força de Deus. Exatamente. Então, é muito perigoso essa independência, né? Eu acho isso muito, assim, nocivo para o pregador, para o ministro, né? A gente sempre tem que saber o nosso lugar. Tipo, reduza a sua insignificância. Porque o rei é Jesus. Amém. Né? É ele que merece, né, a honra, a glória e o louvor. Então, não se incomode tanto pela sua fragilidade ou pela sua, né, falta de capacidade. Se preocupe com isso. Então, eu acho que ter esses desequilíbrios de medo, de preocupação, eu acho muito saudável. Muito saudável. Eu tenho até hoje. E entrando agora no assunto de como você conheceu o pastor, é até importante porque a senhora já estava engajada no ministério, a senhora já pregava, a senhora já liderava um grupo, se não me engano, de mulheres e tudo mais. E aí, então, foi nesse momento que você conheceu o pastor e ele não era ele não era pastor desde então, né? Como é que foi isso? Agora vamos para o lado mais descontraído da coisa. Então, assim, como serva de Deus, né? Disse já no início, eu sempre tive uma vida de oração muito intensa. E essa vida de oração não era por causa só do ministério, de ser pregadora, ser uma missionária, pregar o evangelho para as pessoas que precisavam. Não, era também de dependência de Deus 100%. Entendeu? Tipo, para tudo eu falava com Jesus. Eu sempre tive uma relação com Jesus muito próxima, muito chegada. Então, eu pedia para Jesus tudo, eu falava com ele tudo, os problemas que eu tinha na escola, quando menina ainda, né? As dores da minha infância, porque eu perdi minha mãe com 4 anos de idade e foi, assim, bastante difícil, né? Eu perdi por morte, né? Uma fatalidade na família. A morte entrou na minha família muito cedo, né? E então, eu tinha em Jesus o meu acolhimento, o meu aconchego, a minha força, a minha alegria, o meu prazer, né? Eu lembro que eu cheguei a dizer para Jesus, Senhor, quando eu tinha crises de angústia por conta, né, de não ter mãe, e eu falava para Jesus, Senhor, o Senhor levou minha mãe. Seja minha mãe, então, né? Se coloca no lugar dela, Senhor, porque o Senhor levou ela. Eu preciso de uma mãe. Então, seja minha mãe, Senhor. E Jesus foi. E é uma promessa, né? Porque se seu pai ou sua mãe desampararem, o Senhor te acolherá. Então, amém. Jesus é a nossa mãe, o nosso pai. Jesus é o marido que a pessoa não tem, né? O amigo sempre presente, o Senhor, o Todo-Poderoso. Então, eu falava muito com o Senhor sobre tudo. Eu fiz de Jesus um amigo inseparável. Ele é para mim até hoje isso, né? E aí eu também falava com Jesus sobre questões amorosas, né? Questões sentimentais. E eu dizia, Senhor, prepara um homem segundo o teu coração. E eu lembro que na época, né, quando eu tinha ainda uns 15, 16 anos, eu declamava. Nas igrejas tradicionais tinha aquele talento de declamar. Falar poesias, né, declamando, se gesticulando e tal. E eu comecei a fazer, né, assim, declamar. E uma das poetisas que eu gostava muito, e cheguei a declamar algumas
poesias dela é Mirtes Matias. E uma das poesias que ela escreveu falava um homem como Daniel, né, o Daniel da Bíblia. E descreve, né, as características emocionais de Daniel, as características espirituais de Daniel. E nessa poesia falava sobre esse Daniel que a gente queria para nós, né, a moça pedindo para o Senhor Jesus. E eu comecei a orar esta oração, esta poesia. E eu citava trechos desta poesia para Deus. E eu falava, quando orava, eu falava, Senhor, eu quero um homem como Daniel. E uma das partes da poesia dizia que ele estivesse de pé diante do mundo, mas de joelhos perante o Senhor. Amém. Que fosse um homem que aprendesse a amar ao Senhor, que fosse do Senhor. Glória e a aí, Deus. quando que o teu pai entra? Ó, o teu pai. Quando que o pai de vocês entra? E eu estava numa igreja, eu já tinha tido um relacionamento assim de namoro curto com o filho do pastor da igreja e não foi legal, assim, não foi um relacionamento que pudesse dizer, bacana, tal. Aí trouxe algumas dores, e tudo. E eu já tinha passado por uma outra situação emocional que também não foi legal. E eu estava diante de Jesus, Senhor, eu não quero errar e tal. Quando o seu pai aparece na igreja, né, de moto, né, ele era um motoqueiro, não motoqueiro de entrega, que naquela época acho que nem tinha isso, mas ele aparece na igreja, tudo, e ele era muito magrinho, mas muito bonitinho. E eu acabei me afeiçoando por ele. E é engraçado que mesmo eu renegando, por quê? Porque ele era novo convertido, né? E eu, filha de pastor, né? Já missionária, pregava, um monte de coisa. E ele aparece na igreja, ele era um bebê na fé, né? E ele não tinha nem se batizado. Então eu sabia da responsabilidade, do perigo disso, né? Sempre soube. É laço. É laço, só que não era, né? Aí eu comecei a orar. Por que eu comecei a orar por ele? Não somente porque eu comecei a achar que, né, que a gente trocava olhares, tudo, aquela coisa, né? De flertezinho e tal. Porque ele começou a vir na minha mente, assim, se eu fechava o olho, eu via o rosto dele sorrindo pra mim. Era muito engraçado aquilo. Eu falei, nossa, aquele rosto tá vindo na minha cara, assim. Eu fecho o olho e ele aparece sorrindo. Porque ele sempre foi muito sorridente e me cumprimentava com aquele jeito bem de galanteador, claro, com todo respeito, né? Mas com aquele jeito galanteador, né? Me dava a mão e dava aquele sorriso de ponta a ponta, né? E tudo. A paz do Senhor. Nem, naquela época nem tinha, né? Pelo menos na nossa igreja, mesmo? na nossa denominação, a gente não cumprimentava. Não. Boa noite, irmão. Só boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Paz do Senhor, você tava desviando. É mesmo? Igreja tradicional é assim. Não sei se hoje, mas na minha época era assim. Se a paz do Senhor era só para pentecostal, então você desviou se você começasse a cumprimentar. Mas esse não é o foco agora. Então ele me cumprimentava sempre sorrindo e aquilo ficou na minha cabeça, né? E quando eu comecei a vê-lo, a imagem dele sorrindo na minha frente, falei, epa, carece de oração isso aqui. Não é qualquer coisa. Eu vou falar com Jesus. Não é pra, tipo assim, já tô vendo visões espirituais e a confirmação. Calma lá, vamos orar. Ao contrário, eu falei, isso pode acontecer isso por aqui... paixão também. Eu falei, isso aqui carece de uma intervenção divina, né? Sai! Não, aí até que eu não quis mais sair. Que eu não queria que saísse, né, irmã? Aleluia. Sai, mas sai devagarinho, né? Não, e aí eu comecei a falar com Jesus. Falei, Jesus... E como eu disse, eu tenho um relacionamento com o Senhor desde lá, muito próximo. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe daquele moço que está indo na igreja, o Senhor conhece. Senhor, ele está olhando. E eu estou olhando para ele. E eu acho que alguma coisa está acontecendo aqui dentro do meu coração. Eu acho que eu estou gostando dele. Senhor, mas eu já tenho uma caminhada de fé, né? E de vida espiritual e familiar, assim, muito intensa no teu reino, né? E ele acabou de se converter, nem é batizado. E aí eu comecei a falar com Jesus, né? Falei, Senhor, tem alguma coisa? Porque eu tô vendo ele muito assim na minha frente. Falei, Senhor, tem alguma coisa?
o senhor tem algum propósito na vida dele comigo? E eu falava, Senhor Jesus, eu não quero errar o alvo, eu não quero te desobedecer, porque eu sei que essa era, depois da salvação, é a principal decisão das nossas vidas, é o casamento. Então, se a gente erra, e as consequências não são legais, né? Então, eu falei para Jesus, Senhor, eu não quero errar. O que o Senhor tem com esse moço com relação a mim? E entreguei para o Senhor e falei, Senhor, o que é teu, faz progredir. Se não é teu, tira do meu caminho, faz secar meu coração, eu entrego meu coração, todos os meus sentimentos, minhas emoções, e eu não quero viver isso, eu não quero te obedecer. E aí pedi que o Senhor ou aumentasse, ou o Senhor diminuísse ou tirasse. E fui caminhando, normal. E aí as coisas foram acontecendo, ele continuou, né, olhando muito para mim, tratando eu com muito carinho, querendo me levar em casa, porque na época do passado não se tinha, pelo menos para mim, né, era a minha realidade, e nem a dele, carros, né, hoje em dia todo mundo tem carro, né, naquela época, na minha igreja, poucas pessoas tinham carro, até porque eu morava próximo à igreja, eu ia a pé. Então, mas às vezes as pessoas se ofereciam para levar em casa andando a pé até a casa da pessoa, né, os rapazes faziam isso. E aí ele queria me levar em casa, aí eu sempre dizia não, né? Eu dizia para ele, não, eu já tenho um rapazinho, né? Que já tenho perna, obrigado. É mais ou menos isso, né? Aí eu dizia, não, o irmão fulano de tal, né? Que era um rapazinho que as irmãs dele iam junto comigo, né? E ele me levava sempre em casa, depois voltava para casa dele. Então eu falei, eu já tenho, obrigada, tal. Só que ele começou a insistir nisso, né, firme ali, né, e tal. Falei, ixi, aí comecei a passar pelo crivo de Deus. Senhor, não é. E até o Senhor confirmar, né? E a coisa foi crescendo. Ele continuou me procurando, olhando para mim. Aí teve um momento que eu achei que não era mesmo, porque as meninas da igreja ficaram todas oriçadas por ele, né? Era carne nova no pedaço. Misericórdia. Era carne nova no pedaço, aí ficava todo mundo muito, né, foito e tal, e aí eu falei, não tô nesse rol, aí que eu me afastei mesmo, eu não quero saber de estar me envolvida com isso, e me afastei, só que ele continuou vindo para falar comigo e tudo, aí um dia eu vi perto de uma outra moça, e a moça estava de braço dado com ele, eu falei, Deus, então é hoje, não tem nada mesmo a ver, então apaguei hoje mesmo, eu risco, né, das minhas possibilidades, e pelo contrário, naquele mesmo dia, terminando o culto, era um domingo, terminando o culto, ele largou tudo lá, nosso povo conversando com ele no final do culto, e correu para onde eu estava e falou que queria falar comigo. Aí pegou na minha mão, uma mão em cima da outra, assim, sai. Aí pegou na minha mão e falou, eu quero falar com você, pode ser? Aí a gente foi para o corredor perto da igreja, ali do lado da igreja, corredor da igreja mesmo, mas pro lado de fora do templo. E aí ele se declarou para mim, dizendo que estava gostando de mim, queria namorar comigo, né? E o que eu achava e tal. Ele me convidou para sair na segunda-feira e tal. E daí para lá a gente começou a namorar, entendeu? E começamos a namorar e eu comecei e nunca parei de orar, perguntando pro Senhor se é Ele mesmo, ele precisa batizar, ele precisa fazer as coisas e tal. Eu tenho um chamado, nunca falei do chamado para ele. De ser pastora, né, de chamado missionário, nada, nunca falei. E aí eu falava para Jesus, eu tenho todo esse chamado e ele, né? Só que o Senhor foi preparando tudo. Ele, apesar de não ser um cristão de muito tempo, ele, a nível de dependência de Deus, de amor a Cristo, de envolvimento com a obra, ele estava no nível maior do que os demais rapazes crentes da igreja. E isso era nítido, ele tinha sede por Deus, sede pela palavra, sabe? Ele queria saber, conhecer, né? E por outro lado me respeitava, me tratava bem, me amava. Então isso foi ajudando a eu ter a confirmação do Senhor. E até o último dia do noivado para o casamento, eu fui perguntando a Deus, Senhor, é mesmo ele? Confirma, não me deixe errar o alvo, né? Tal. E o Senhor foi confirmando. Foi confirmando e hoje temos 38 anos de casados. Vamos falar sobre o chamado agora dele, né? Ele foi chamado antes de vocês se casarem para ser pastor, foi depois? E quando que começou a igreja? Como é que foi esse negócio? O Ministério Novo Israel de Deus?
A gente já estava casados, não foi antes do casamento. Se foi antes, aí ele tem essa experiência particular, né? Que Deus o chamou, ele era solteiro e tal. Eu não posso dizer isso. Eu acho que tem alguma coisa ligado, sim. E o Senhor já chamava ele, já falava com ele sobre o negócio de ser pastor. Ele tem uma experiência dessa, mas será muito legal perguntar para ele depois. Mas a experiência que eu presenciei e eu vi acontecer foi a gente, como os dois trabalhavam fora, no sábado a gente trabalhava fora e fazia faculdade. Então, no sábado a gente limpava a nossa casa, né? Então, cada um limpava uns cômodos da casa, eu ficava num, ele ficava no outro. E num desses dias, que a gente estava ali, num desses sábados, eu comecei a perceber que ele não estava presente. Eu estava limpando outras partes lá, os cômodos, e eu falei, acho que ele está muito silencioso. Aí chamei o nome dele, né, para ver onde que ele estava dentro de casa. E ele não respondia. Aí eu fui nos outros cômodos que ele estava limpando para ver o que tinha acontecido. Eu falei, Morreu, será que ele véio. teve... Não era velho, era novinho. Morreu novo. devia ter, era o quê? 24 anos. A gente casou com 23, ele tinha 24 anos. Desmaiou com o cheiro da água sanitária, já viu isso? Só para não limpar a casa, né? Tem razão. Então, aí o que aconteceu? Eu fui atrás e ele estava na sala, com a televisão ligada, em pé, com o rodo na mão, apoiado no rodo, assim, e chorando. Aí eu tomei um susto e falei para ele, o que foi, amor? O que aconteceu, né? Aí ele falou, Jesus está me chamando para a obra dele. Eu falei, foi? Como assim? Aí ele estava assistindo um programa evangélico que passava todo sábado, era o Jimmy Swaggart. Era um programa muito ouvido, muito ouvido. Jimmy Swaggart tinha uma unção assim, extraordinária. E no final das ministrações dele, né, do programa, ele chamava as pessoas... Ai, desculpa. Tá tudo bem. Aí, no final da ministração, ele fazia o apelo para as pessoas que quisessem entregar a vida para servir a Deus, para ser um pastor, um missionário que pudesse entregar. E ele ouviu aquilo, Deus chamou ele lá. Então, isso foi a minha experiência de vê-lo, né? Que eu vi acontecer. E aí ele me contou isso. Ele estava chorando muito com o rodo. Aí, nesse dia, né? Aí eu falei para ele, vamos sentar e eu quero contar uma coisa para você. Foi aí que eu contei para ele do meu chamado e que eu nunca havia falado para ele, porque eu não queria que ele fosse influenciado por aquilo que eu havia falado para ele, como se fosse uma cobrança. Ó, se for namorar comigo ou casar, você tem que ser chamado, tem que ser pastor, tem que ser não sei o quê. Eu não exigi isso dele, e eu não queria. Se o Espírito Santo colocou ele na minha vida, o Senhor ia se encarregar de trabalhar na vida dele e chamá-lo. E aí eu contei para ele, né? Eu falei, glória a Deus, choramos juntos, né? Eu falei, o Senhor tá te chamando para o ministério, né? E eu fico muito feliz que ele tá cumprindo a sua promessa na minha vida. Amém. E aí, naquele mesmo ano, né? Assim que ele terminou o supletivo, porque ele fez supletivo, na época era o colegial e hoje é o fundamental, né? É o médio. Ensino médio. E aí ele estava terminando, e quando ele terminou no meio do ano o ensino médio, que seria o supletivo, ele disse, aí eu falei, amor, você quer descansar mais 6 meses? Porque foi uma correria para terminar, né? Ele falou, não, eu vou entrar na faculdade teológica já. Eu já perdi muito tempo da minha vida. E aí nós entramos juntos na teológica, entendeu? Então, o chamado dele, que eu sei, que para mim foi bastante impactante, foi esse. E aí, depois do término da faculdade, né, ele fez 5 anos e meio, porque ele fez teologia mesmo, bacharel em teologia. Ele, no término, o pastor da nossa igreja, que nós já estávamos numa igreja avivada, já tínhamos saído de uma igreja avivada, estávamos numa igreja avivada, o pastor da nossa igreja sentiu o chamado de ir para os Estados Unidos. E Deus falou com ele que era... para ele chamar o pastor Wilson para assumir o lugar, né? O lugar dele no ministério. E foi o que aconteceu. E a gente debaixo de oração, Senhor, se é isso mesmo, tal. Eu lembro que Deus havia me dado uma visão que ia acontecer. Né? O Senhor falou para mim,
o pastor atual, né, que na época era o pastor Marco Romero, ele vai para os Estados Unidos e quem vai assumir o lugar vai ser o Wilson. Então eu já sabia, né, e já tinha falado pro pastor, o Wilson, que não, no caso pro Wilson, e ele já tinha, né, ele falou, eu estou à disposição, se o senhor achar que eu tenho condições, eis-me aqui. E aí o pastor Marcos foi, chamou ele, né, e ele assumiu o lugar do pastor Marcos. O pastor Marcos foi para os Estados Unidos, né, ser pastor lá, e ele assumiu o lugar do pastor Marcos. Foi aí que começou literalmente o ministério pastoral. E o Ministério Novo Israel de Deus também. O Ministério Novo Israel de Deus, ele cresceu, assim, ele se originou da igreja da onde a gente, o pastor Wilson foi consagrado a pastor. Esta igreja, que tem uma história muito longa de libertação, né? Então, acho que não vai dar tempo aqui para contar. Mas antes a igreja não chamava IENID, né? Igreja Evangélica Novo Israel de Deus. Antes ela tinha um outro nome, né? Mas por causa de muitas lutas, muitos problemas nesta igreja, quando a gente foi perguntar ao Espírito Santo o que havia acontecido com aquela igreja, por que aquela igreja tinha tantos problemas incomuns, né? Problemas muito estranhos, aí o Senhor falou o que aquela igreja tinha, os problemas daquela igreja, problemas de base, e que precisava resolver aquilo, senão nunca ia ter libertação. E aí nós começamos a perguntar para o Espírito Santo o que vamos fazer. Uma das orientações do Espírito Santo sobre a libertação daquela igreja foi mudar o nome da igreja. E aí eu lembro que eu ainda perguntei para o Espírito Santo, Senhor, mas onde está isso na Bíblia? Aí o Senhor começou a falar para mim, né? Eu mudei o nome de Abrão para Abraão, eu mudei o nome de Jacó para Israel. Aí ele foi falando da importância da mudança do nome. Porque o nome... Jacó mudou o nome do lugar onde ele viu a Deus, de Luz para Betel. Para Betel, sim. Então, no Apocalipse no céu, a gente também vai receber novos nomes. Novos nomes, né? Então, aí o Senhor começou a falar para mim da realidade da mudança do nome. Por quê? Porque o nome carrega uma identidade. Né? E a identidade daquela igreja, na qual ele foi ungido a pastor, era uma identidade bastante doente. E o Senhor disse, para mudar essa identidade, vocês têm que trocar o nome dessa igreja. Essa foi uma das coisas. E aí a gente fez isso. Amém. Entendeu? E para aproveitar o tempo da senhora aqui, que é um tema que eu gostaria de falar, porque é um dos chamados da senhora, que é sobre libertação, né? Então, já há muitos anos a gente ouve, né, vários testemunhos da senhora, do pai, o pastor, né, de que vocês têm libertado muitas vidas têm sido transformadas, vidas que tinham muitos traumas, demônios, sabe, vidas que foram entregues nas mãos de Satanás, foram libertas pelo poder de Jesus Cristo através da sua vida e tudo mais. E também a senhora passou, né, esteve no ministério da Neuza Itioca e tudo mais, e aprendeu muita coisa, veio pra cá, trouxe. A gente queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Como é que foi essa jornada de libertação, né? Quando que começou? E se você puder também, pastora, resumir pra gente, talvez um passo a passo, pra pessoa talvez pelo menos entender que precisa de libertação e como buscar a libertação nesse sentido. Olha, o Ministério de Libertação, chegou na nossa vida pela própria necessidade nossa de libertação. Da própria igreja, né? Como eu disse, a igreja tinha problemas. O primeiro ministério, né? O pastor Wilson assumiu e... Já começou punk. Temperatura alta. Né? Então, em vista disso, a gente já via que tinha alguma coisa errada. Depois, estava havendo, na época, eu acredito que isso ajudou bastante, porque a gente sempre teve a cabeça aberta, assim, a mente aberta para buscar de Deus coisas novas que Ele queria falar conosco, né? E que a gente não soubesse, né? Por conta do quê? Por conta da gente ser pastores novos até, né? Então, e também porque Deus tem sempre coisas novas, né? Deus quer usar, Deus quer fazer e tal, enfim. E então a gente orava muito. Na época que a gente assumiu a igreja, estava vendo, assim, no ponto mais alto, o ápice dos ministérios de libertação. Né? Então, os eventos sobre libertação, aquelas ministrações, né, que
e foi assim uma coisa muito inovadora, muito inédita, né, trazida pelo Ministério Ágape e Reconciliação, que na época acho que não tinha esse nome, né? Então esse ministério trouxe para a igreja, né, para a igreja de Cristo no Brasil, uma revelação sobre a libertação de verdade, e mesmo sendo cristão, nós precisávamos passar por libertações. E aquilo que Cristo fez no Calvário não é que está e ficou obsoleto, incompleto, não. Mas que toda a obra de libertação do Calvário, né, que Cristo trouxe para nós, ela precisava ser acessada, né? E a gente precisava fazer isso, era a nossa parte. Cristo já fez tudo, está tudo completo, mas a gente precisa fazer a parte da gente. Então, muitas ministrações foram liberadas naquela época. Então, essa juntura, né, das duas coisas ajudou a gente a ter o conhecimento. Uhum. Então, e eu tinha um pouquinho de resistência, para não dizer muita, né? Porque eu tinha vindo de uma igreja tradicional, e que muita coisa, né, muitos conceitos espirituais, cristãos, é muito assim radical, tipo, é aqui, não passa, imagina, né? Então eu tinha muito isso, porque o meu pai era um pastor tradicional, né? Então isso para mim era, tipo, eu já sou salva, filha de pastor, vivi a vida inteira numa igreja, nunca me desviei do evangelho, nunca tive contato com as coisas do mundo. Jesus já fez tudo. Jesus já fez tudo, eu não preciso de libertação. Só que o seu pai, por sua vez, ele não veio de igreja, de família cristã. Então, para ele, essa revelação, essa ministração sobre precisar de libertação, para ele era tranquilo. Ele não tinha esses preconceitos, né, gerados por a origem dele. Então, ele tinha já uma tendência mais a aceitar. E aí ele começou a buscar, ele começou a ir atrás, mais do que eu, né? E aí eu comecei a participar das ministrações. E aí ele fez primeiro, porque ele não veio de uma família cristã, a família dele teve contato com o espiritismo, né? Umbanda, né? Assim, essas coisas. E então ele sentia a necessidade muito mais. E ele queria a libertação, então ele foi fazer as ministrações, eu fui com ele, né? E só que ele passou por libertação mesmo, né? E isso foi ajudando ele a ter várias outras libertações na própria vida. Então nós começamos a ver, depois que participamos das ministrações, né, do Ministério da Neuza Tioca, quando nós começamos a participar daquelas libertações, daquelas ministrações, a nossa cabeça abriu. Porque muitos comportamentos que a gente não queria ter, né, e a gente se sentia obrigado a tê-los e não sabia de onde vinha, e a gente começou a entender, porque existia ainda elos, né, ligações com o reino espiritual maligno, e que aquilo que a gente faz na nossa vida, no reino espiritual, se você fez, você deu o nome, você se credenciou, você assinou, né? É você que tem que rasgar aquilo, não é Jesus. Jesus já fez tudo isso, está tudo pronto, já. Só que é você que tem que ir lá e falar, peraí, não, eu te dei essa cédula, eu te dei esse contrato, mas agora eu não quero mais você como meu Senhor, me dá essa cédula aqui, em nome de Jesus, está rasgado esse compromisso que eu fiz com você, porque eu estou agora com Cristo e eu jogo tudo aos pés da cruz. Entende? Então, isso, a gente começou a ter essa experiência e o Ministério da Neuza Tioca era um ministério, tipo, não é só libertar a pessoa, mas ela focava muito nos líderes, nos pastores. Ela dava muita importância para isso, porque pastores libertos iam libertar as suas igrejas. Esse era o ensinamento, e foi o que a gente fez. A gente recebeu a libertação, aí eu, como era muito resistente, eu fui vendo a libertação dele e a ministração de que, mesmo sendo já evangélicos, etc e tal, a gente precisa passar por libertação. E aí eu queria cedi. Só fazer um adendo aqui, porque a gente vê isso muito na palavra de Deus também, né? Porque na palavra de Deus a gente vê, em Gênesis, Jacó, mesmo tendo ele feito um pacto com Deus em Betel, de ter entregado a vida para Jesus, quando ele sai da casa de Labão, ele manda todo mundo deitar fora os ídolos. Ou seja, já estavam caminhando na presença do Senhor, mas precisa deitar fora aquilo que ainda está guardado.
né? Em Moisés, quando eles saem do Egito, é o maior movimento de libertação que Deus promove, mesmo depois de sair do Egito, durante o deserto. O povo tem que se santificar, tem que aceitar a lei, a aliança, tem que deixar tudo que era ídolo para trás para viver uma nova vida. A gente vê Jesus, né, libertando Maria Madalena de 7 demônios, libertando o Gadareno, né, de uma legião de demônios. A gente vê uma mulher que Jesus fala, essa filha de Abraão vem sofrendo há 18 anos com esse negócio, e era um demônio. Ele chama ela de filha de Abraão, ia na igreja, isto é, sinagoga, ouvia a palavra de Deus, já tinha a vida entregue a Yahvé, mas ainda tinha um demônio dentro dela. E Jesus Cristo a libertou, né? E Paulo, quando se converte, fica cego por um tempo e é necessário que uma pessoa venha e ore pela vida dele. Ou seja, e depois Paulo fala que depois de ter pregado, muitas pessoas trazem os seus livros de bruxaria para serem queimados. Ou seja, a libertação, desvencilhamento do passado e das conexões que a gente fez com demônios precisa ser feito, né? A salvação é um evento, a santificação é um processo. Exatamente, acho que você fez uma boa colocação, né? Se desvencilhar. Eu costumo dizer hoje o seguinte, que as pessoas, né, elas vêm para Cristo e elas não se lembram do tanto que elas se envolveram com o reino espiritual maligno lá para trás. Então, acreditam, tipo, eu aceitei a Cristo, acabou, Jesus já fez tudo. Sim, ele já fez tudo o que ele foi chamado para fazer. Ele entregou a vida para nos salvar, para nos libertar, para nos limpar, etc. Só que a minha parte é fazer a limpeza daquilo que eu me envolvi. Então, as pessoas se esquecem disso, daquilo que elas se envolveram. Então, a vida cristã dessas pessoas geralmente é pautada por muitos fracassos, né? Muitas decepções espirituais, assim, com muitos desejos de desistência. Há uma força sobrenatural, parece que há um peso muito grande nos ombros daquele crente e quer viver uma vida vitoriosa. Ele é sincero, tá? Ele foi salvo, mas ele não consegue. É uma coisa assim, eu não consigo. E por que isso? Porque os vínculos não foram quebrados. Não houve esse desfecho, né? esse desligamento. Não houve. Então, isso acontece com todo mundo. Tá? E mesmo eu sendo de família cristã e estava com resistência a fazer a ministração, né? Tipo, eu não preciso. Né? Mas aí eu fui convencida pelo Espírito Santo, depois de ouvir também ministrações, né? Da Neuza Tioca, tudo a respeito do que era a libertação. E aí eu resolvi fazer, né? E foi, assim, muito extraordinário para a minha vida, porque apesar de eu não ter participado de nada dessas coisas do mundo, os meus pais participaram. E quando eu fui fazer a libertação, eu lembro, eu vou colocar aqui um testemunho, assim, muito forte até, né? Eu fui fazer a libertação numa sexta-feira, era um seminário, acho que começava na quinta à noite, ou sexta, sábado e domingo, e eu fui no primeiro na sexta e passei por uma primeira ministração de renúncia, a grande renúncia. E no dia seguinte, né, e como era um lugar longe, a gente, quem podia ficar lá, ficava, e quem não ia para casa dormir. E eu fui para casa, né, a gente tinha carro, tudo, e foi para casa dormir. E durante a noite, após ter começado a libertação lá, a renúncia, eu tive uma visitação, assim, corpórea mesmo, sabe? Não foi só na mente, foi atacada na mente, não. Eu acordei assim, alguém me acordou, né? Não era uma acordar, tipo, não. Você foi acordada. Eu fui acordada, mas com uma luta espiritual muito forte que estava se evidenciando no meu físico, no meu corpo. Eu tive que segurar na cama, porque eu comecei a sentir o meu corpo levantar para levitar. É como se a alma quisesse sair do corpo e estava havendo resistência, ele estava levando meu corpo junto para o teto, né? E eu comecei a repreender porque eu estava debaixo de dias ali de libertação, né? Então, só pode ter relação com isso. E aí, como eu não consegui sozinha, né, travar aquela manifestação, aquela experiência, eu acordei seu pai. E aí eu falei, amor, me ajuda. Ele, o que foi? Eu falei, eu tô tendo uma visitação maligna.
E ele, misericórdia. Eu falei, pois é, eu tô tendo e eu não tô conseguindo, eu tô tendo que segurar no lençol, no colchão, porque eu tô sentindo meu corpo levitando. E aí ele falou, vamos guerrear. Aí sentamos para orar, né? E aí nós começamos a orar. E da onde vinha aquilo, né? Isso que é muito forte. Apesar de eu não ter me envolvido com as coisas do mundo, o meu pai se envolveu com maçonaria. E ele foi um dos graus lá grandes da maçonaria. E ele tinha livros, tudo, e ele falou para nós, a gente sabia, ele já não estava nem mais aqui, ele já tinha falecido e tal, mas a gente sabia do vínculo dele. E quando eles entram na maçonaria, eles, os filhos, a família toda entra, né, por tabela. E nós somos, os filhos são considerados para os outros maçons como sobrinhos. Meu Deus. Há um elo de irmandade, tanto é que ela é chamada de irmandade. E aí o que acontece? Eu quebrei isso. Né? Eu renunciei essa ligação. Eu renunciei esse envolvimento que meu pai teve, que colocou a mim. E ao renunciar, eles vieram bater na porta. Tipo, né? Não quero sair. E foi tão forte, que só parou aquela manifestação na madrugada quando eu me posicionei e disse, não adianta, Satanás. Você não vai ficar. Em nome de Jesus, eu já quebrei todo o vínculo com maçonaria por intermédio do meu pai. Então, todos os demônios que estão por trás disso, vocês estão com ordem de saída e vocês não voltarão mais. Porque eu digo não. Não sou sobrinha de nenhum de vocês. E em nome de Jesus, eu tô desvinculada disso, sabe? E aí cessou aquelas manifestações. Eu contei até para os ministradores depois sobre o que aconteceu comigo, né? Mas cessou. E por que eu sei que cessou? Além de ter cessado aquela desejo, sei lá, aquela coisa esquisita de eu levitar, eu também parei de ter um determinado sonho, que eu tinha sempre, eu sonhava com um cachorro preto, tipo um Rottweiler, né? Assim, bem grande. E esse cachorro, todo sonho ele tava. E ele sempre vinha atrás de mim. E eu tinha que correr muito. E às vezes eu acordava cansada, porque era como se ele quase pegasse a batata da minha perna, né? A panturrilha, quase. Eu acordava quase tirando a última parte da perna, assim. Foi uma coisa horrorosa. E ele sempre tava lá. E eu não conseguia nem no sonho, clamar a Jesus. Eu não conseguia, eu só corria. O sonho era desde criança? Desde cedo, não sei de criança, mas porque meu pai entrou na maçonaria bem depois, né? Eu já era uma menina, já era uma adolescente, 16, 15 anos. Foi por aí que começou a aparecer os sonhos também. Eu tinha sempre esse sonho. E no dia que eu fui liberta completamente, eu tive um sonho e o cachorro apareceu de novo. Só que detalhe, ele não corria mais atrás de mim. Ele estava num canto, tipo a uns 20 metros, né? Ele no canto, ele olhava para mim, só que de lado, não conseguia mais me olhar de frente e ele dava as costas. E embora, meu Deus. E nunca mais eu tive o sonho com o cachorro. Glória a Deus. Muito menos cachorro preto. Entende? Então, e esta libertação, a gente primeiro foi liberta, né? Fomos libertos também na área de cura interior, que você perguntou com que a gente trabalhava, né? E daí para lá, a gente colocou a igreja para passar por libertação. Então, todas as pessoas que entravam na igreja, né? Que quisessem ser libertas, né? Aí a gente passava pela ministração, renúncia, grande renúncia, enfim, tudo isso. E Deus me usou muito nessa área da cura interior. Eu sempre fui muito envolvida com esta área de cura interior. E várias pessoas, várias mulheres passaram por esta ministração com marcas assim muito fortes na libertação. Eu lembro de uma, ia ser bem forte, né? Claro, não vou mencionar nome nenhum, mas tanto da igreja, tanto da igreja, né? Como de fora, né, pessoas de outra igreja já vieram para mim para que eu pudesse ajudar na libertação, porque as pessoas entendiam que era algo espiritual. E aí eu lembro de uma jovem que foi me enviada de uma outra igreja por uma psicóloga até cristã, né? Ela falou, Júnia, eu, apesar de ser psicóloga e a gente ser orientada a não misturar as coisas de espiritual com o profissional, eu sei, porque ela era uma psicóloga avivada, né?
E ela falou, eu sei que o que tem nela é algo espiritual. E ela precisa ser ajudada. E eu sei que você trabalha com isso já há algum tempo. Eu posso mandar ela para você? Eu falei, claro, ela deseja, tal. E aí enviou ela para nós. Proposta legal, né? Oi? Proposta legal, né? Ou assim, ó, tem uma pessoa aqui que sai não. Tem É a legião. Isso aqui é Girazena. Mas então, aí ela foi enviado para mim e aí a gente fez por algumas quartas-feiras, não deu para fazer só uma sessão de libertação, né? Mas várias, né? A gente precisava saber da história dela, tudo. E essa moça era muito atacada, né? O inimigo judiava muito dela por conta, né, dos sofrimentos traumáticos dela. Ela era uma jovem muito usada por Deus no púlpito, assim, de pregar mesmo o evangelho. E quando ela saía do púlpito, ela terminava de ser usada por Deus, o diabo pegava ela na escada. Com pensamentos de acusação, sabe? De culpa, né? Tipo, quem é você para estar no púlpito? Você faz isso, você passou por isso, você sofreu isso, você não está habilitado. E ela sofria muito com isso. E ela era muito perseguida também na área em que ela foi atingida, né, emocionalmente. Ela era muito perseguida. E aí ela veio para mim, ela veio muito assim, angustiada, com muitos traumas, ela não conseguia olhar para mim, de tanta vergonha. E aí eu coloquei, né, para ela diante do Senhor quem eu era ali, um agente de Deus para ajudá-la, libertar a vida dela, o quanto Deus a amava, todo aquele processo para deixá-la mais à vontade, né? Falei da importância de ela colocar tudo para fora, apesar de trazer tantas dores, falar sobre aquelas coisas, mas era necessário, porque o diabo era muito legalista e se deixasse um pontinho, não pode ficar um cisco na mão do diabo. Porque se você deixar um cisco com ele, ele vai requerer aquele cisco. E ele não vai sair. Então é importante que você ponha tudo para fora. Né? Eu estou aqui apenas como um agente do Senhor e tal. E ela foi confiando, ela foi contando toda a trajetória da vida dela, os sofrimentos que foram horríveis, tudo. E ela pôs tudo aquilo para fora e a gente fez assim, como eu disse, praticamente um mês a gente trabalhou com ela, né? Um mês e um pouquinho. E nos últimos, as últimas ministrações de cura, né, porque no final é que a gente faz a oração mesmo pela cura interior, pedindo para o Espírito Santo entrar naqueles lugares e limpando e tirando ela daquelas memórias. E aí nos últimos, já no segundo, ela já era outra pessoa. Você já via, sabe, ela não gostava de se arrumar, ela mesmo como uma jovem não gostava de se pentear, andava com as roupas muito assim, ruinzinhas, que não condizia como uma moça, e o Senhor foi libertando a vida dela. E qual a coisa bacana, né? Depois da cura e tal, eu falei para a psicóloga, olha, aconteceu isso, ela falou, Júnia, ela tá bem, porque ela continuou passando por terapia. E aí ela falou assim, Júnia, olha, foi maravilhoso o que aconteceu, ela já não pratica essa atitude, ela teve bastante libertação. Mas qual foi a minha maior surpresa? Depois de uns anos, eu estava pregando, eu vi que uma moça no auditório, pregando aqui na igreja, uma moça no auditório olhava muito para mim, muito. E aí e era uma moça que eu não conhecia. Tudo bem, terminei de pregar, quando eu desci do púlpito, no final lá do culto, ela veio até a mim. E ela falou para mim, pastora, você lembra de mim? Eu falei, bem, você me perdoa, não consigo lembrar ela. Aí eu peguei, olhei, fui tentando forçar a mente, né? E aí aí falei o nome dela, né? Fulano de tal, ela, sou pastor. Tô diferente, né? Eu falei, meu Deus, você tá maravilhosa, você tá linda, né? Ela tava toda bonita, com cabelo arrumado, maquiada, com roupa bonita. E ela falou, e mais, pastora, eu consegui fazer minha faculdade, sou uma professora hoje, estou servindo a Jesus, sabe? E foi falando, ela falou, eu trouxe um presente para você. E aí me deu um quadro, né? Um quadro que ela mesma tinha bordado, que é aqueles quadros roda, aqueles pontos lá diferentes. E ela escreveu no quadro, né,
o desenho do quadro era essa escrita, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Ela falou, pastora, eu quero dizer para a pastora que o seu trabalho não foi em vão. O Senhor transformou a minha vida, assim, assim, assim. Hoje eu estou vivendo assim, assim. Então, é o prêmio, né? Para mim, Glória isso a Deus. vale tudo, né? Ver vidas transformadas. Sim, né? sim. Essa foi um dos casos, assim, que está fora da igreja, né? Da igreja nossa. Mas todas as outras que passaram têm libertações, assim, genuínas, têm exemplos tem testemunhos pontuais mesmo. Passou por libertação, pela cura, era antes assim, depois da ministração da cura, né, se tornou diferente, porque quem cura mesmo é o Espírito Santo, né? A terapia é algo muito excelente, ajuda as pessoas a conectarem, assim, detectarem suas fraquezas, suas deficiências emocionais, mas só o Espírito Santo. E realmente, Aleluia. ele é maravilhoso. Eu lembro também que teve um caso na igreja que vocês que contaram, né? Que uma pessoa que todo culto tinha uma manifestação demoníaca e o negócio era tão forte que o demônio começava a correr dentro da igreja e não tinha homem forte, obreiro forte que pudesse segurar isso. Como é que foi essa experiência? Como é que a pessoa foi liberta? Olha, essa experiência eu não considero uma experiência boa, né? Porque tudo que né, demanda frustração, né? É tipo, ai Deus, misericórdia, como que é isso, né? Mas faz parte do início de todo o ministério, né? Você está aprendendo as coisas. Então essa senhora era uma jovem senhora, a gente tinha um estilo de culto diferente, né? Era chamado de culto de libertação, literalmente, porque a gente fazia um corredor de oração e ficava os obreiros, né? Fechando esse corredor e nós pastores na ponta do corredor. As pessoas passavam pelo corredor na mão daqueles obreiros, né? Eles passavam orando por aquela pessoa e até chegar a nós. Um corredor de fogo. É tipo um corredor de fogo. E aí essa senhora, né? Ela era jovem, é mesmo. E aí ela passou pelo corredor e no corredor ela manifestou demônios, né? Manifestavam demônios que faz parte da obra, né? Da obra do ministério, né? Expulsar demônios, curar enfermo, então faz parte. E então acontecia, só que o caso dela foi atípico, por quê? Porque ela manifestou de uma forma muito violenta, fez assim um estardalhaço, né? Era difícil segurá-la, né? Ela não conseguiu nem chegar até nós, ou quando chegava, só de o pastor estender a mão, ela já manifestava muito forte, e aí começou a arrastar cadeiras, e foi assim um momento muito complicado, mas que o Senhor acabou nos trazendo conhecimento de como lidar com possessões malignas, né? E no caso dela, eram muitos envolvimentos espirituais, né? Envolvimentos espirituais na alma, nos feitos mesmo, né? A pessoa se envolveu, esteve lá, envolvendo com as coisas do maligno. Então, bruxaria, feitiçaria. Sim, isso trouxe bastante legalidade. E uma outra coisa que traz muita legalidade, que você não perguntou sobre isso, mas eu acho legal deixar bem esclarecido, é que muitas das vezes a pessoa até faz a libertação de renúncia, né, tal, só que dentro dela, duas coisas que traz muita possessão e muita resistência para os demônios sair, né? A primeira delas é mágoas, quando você tem mágoa de alguém. Então, por mais que você preencha a ficha de libertação e assim, faça a renúncia lendo direitinho, eu renuncio isso, tudo certinho, mas se você tem mágoa no coração de alguém, você está com ódio de alguém, você não perdoa aquela pessoa, por mais que você faça todas aquelas libertações lá, né, aquelas renúncias e tal, o inimigo pode ficar, porque ele tem um ponto de contato lá. Então, geralmente, ele tomba as pessoas aí, né? Até porque é um processo diferente, né? A libertação, ela demanda você repreender demônios. E a liberação de perdão não é um demônio simplesmente, mas é você liberar essa emoção, né? Pode ter uma ação demoníaca também que prende essa emoção ali, mantém aquilo encadeado,
Mas a pessoa tem que liberar o perdão, a pessoa tem que perdoar realmente, tem que reconhecer ali que assim como ela foi perdoada por Cristo não merecendo, ela também tem que perdoar o irmão, como diz na oração do Pai Nosso, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado quem tem pecado contra nós também. Então, assim, é uma ação totalmente diferente, né? Repreender o demônio. E outra, é uma ação mais constante. A senhora fala muito sobre isso também, de o demônio a gente repreende e mantém a casa limpa e arrumada, mas não vazia, ela se mantém com o Espírito Santo cheia, e até aí ok. Só que o perdão, ele também não é algo que se faz uma única vez, é algo que precisa conservar também. Então eu liberei perdão, vou continuar perdoando todos os dias, porque pode ser que aquela mágoa, aquele resquício da dor que foi vivida na alma, que é caída, né? Que na nossa carne, que não tem como ser transformada nesse sentido, esse resquício pode voltar. Então é justamente, além de ser um processo diferente, é um processo contínuo também. Sim, e precisa dar valor a isso, porque é perigosíssimo. E a outra coisa, além da falta de perdão, é o querer da pessoa. Às vezes a pessoa está no ímpeto de fazer a libertação porque alguém falou que ela precisa, né? E alguém quer que ela seja liberta, mas ela mesma não quer. Tem a real consciência também. Ou não tem a real consciência, ou ainda tem gosto pela vida velha. Entende? Então, esses dois fatores, eles são primordiais para uma genuína libertação. A pessoa precisa estar com o coração limpo, perdoar os seus devedores, como diz a palavra, né? Abrir mão do ódio, da mágoa. E a outra coisa, eu quero mesmo ser liberta. Eu vou dar o exemplo de Raquel, mulher de Jacó, né? E do ídolo do pai dela. Né? Ela foi com Jacó para viver uma nova vida, saiu da casa do pai dela, do Labão, etc. Só que ela levou o ídolo do pai. E era um ídolo familiar, a Bíblia fala, né? Que era um ídolo familiar. Então estava no coração de Raquel. Ela não quis se desvencilhar. Tanto é que mais tarde aquilo acaba causando, né, o desfecho de uma maldição. O próprio Jacó disse, né? Onde foi encontrado esse ídolo, né? Que a pessoa, né, ia morrer, né? É uma sentença assim. E foi o que aconteceu. Ela morreu cedo no parto do segundo filho, né? Ela morre. Então, o que isso quer nos ensinar? Que o mundo espiritual respeita muito a tua vontade. Entende? Assim como Deus respeita, o diabo também. Tá? Então é a sua vontade que conta. Nós temos relatos de pessoas que eram até envolvidos, eram oficiantes de uma religiosidade maligna lá, né? E eram os próprios oficiantes. Mas chegou um dia que aquela pessoa disse: eu não quero mais. Você não vai entrar mais no meu corpo. Eu não quero que você entre. E as entidades não conseguiam entrar. Porque a pessoa manifestou a vontade dela: não quero. Então, como é importante a nossa vontade? E no caso desta mulher, ela tinha as duas coisas. Ela tinha problemas de alma muito fortes com relação a seus progenitores, né, seus pais, problemas de alma, de ódio, de mágoa, etc. E ela tinha também falta de posicionamento de que queria Cristo 100%. Tipo, vou pegar meus livros de bruxaria, vou pegar meus envolvimentos espirituais e vou queimar aos pés da cruz. Eu não quero isso para mim, porque hoje o meu Senhor é Jesus. A minha religião é Cristo hoje, não é mais nenhuma outra. Então é aquilo lá, eu vou para Cristo, mas vou devagarinho. Não. Você tem que vir para Cristo inteiro, completo. Mesmo, mas pastor, eu nem sei o que me envolveu. Tudo bem. O não saber, tudo bem. O problema é saber e não querer largar. Né? Tipo, mas eu já fiz libertação em pessoas que chegou na hora de ela renunciar uma determinada entidade ou umas determinadas entidades, elas travavam. Elas travavam. E por quê? Porque o bicho não deixava elas falarem? Não, elas gostavam daquela entidade. E eu cheguei a saber, inclusive, que com relação a essas entidades, qual era o posicionamento dessas pessoas? Tipo, eles me deram tantos favores,
Eu ia falar isso, assim, não é sobre a entidade, mas pelo que faz, né? Exatamente. Uma proteção, ou eu ganhei alguma coisa e me falaram que era disso. Eles me deram tantos favores, sabe? Eu pedi tantas coisas pra eles e eles me responderam. Será que eles são tão ruins? Será que eu tenho que renunciar a tudo? Sabe? Então, esses dois fatores não dá pra brincar. Perdão e vontade. Perdão. Então, na libertação a gente tem muita experiência disso. Eu não tenho só experiência com relação sabe, eu li no livro que é assim, não, eu vi diante de Deus. Ao libertar a pessoa, o bicho não queria sair, eu tinha que perguntar pro Espírito Santo o que ela fez. Por que o inimigo está resistindo. Entendeu? No caso dessa mulher demorou mais, foi uma demanda maior, porque era uma história longa. Então, até a gente descobrir, ela ia fazendo baile dentro da igreja, a gente tinha que manter amarrado. Enfim, até que a gente foi na casa dela, fazer uma limpa, conversar com ela, fazer ela pedir perdão pelas coisas, tal, para que ela pudesse ser liberta. Porque senão, não cessava. E eu já fiz libertação em várias pessoas que, em determinados momentos, a pessoa trava. Ou o inimigo vem sobre a vida da pessoa crente, tá? Nós não fazemos libertação com não crente. É porque não adianta. Porque não adianta. A primeira libertação total é de Cristo Jesus na cruz. Fez Sim. essa, a partir dela É a entrada do outra. Espírito Santo. Quando a pessoa diz sim para Jesus. Então, a gente, até para iniciar uma libertação, ou no meado dela, a gente sempre faz a pessoa reafirmar a sua conversão, reafirmar a sua decisão. E ela aceitou a Cristo como seu Senhor e que Jesus Cristo hoje é o Senhor absoluto dela. Né? Então, muitas das vezes, quando travava as libertações, como que travava? O bicho vinha, a pessoa ficava tonta, ela caía, né? Tô sentindo dor aqui, acolá e acolá. Então, a gente sabe o que tem ali. E aí, o que a gente faz? A gente traz a pessoa à consciência, né? Tipo, de que ela precisa se posicionar. Vamos fazer a declaração de fé. Meu Senhor é Jesus Cristo, eu entreguei minha vida para Ele, eu sou dele, não sou de outro e tal. Por quê? Porque ainda fica aquele vínculo, né? E quando a pessoa tem problema de alma, já é difícil de libertar, viu? É demônio entrando e saindo. Já tivemos experiências brabas, assim. De um entrava, saía um, entrava outro. Um entrava outro. Você estava falando com ela aqui, a pessoa, né? Então, fala assim, fulana, eu renuncio. A pessoa, eu renuncio, já era. As outras palavras da frase já era em possessão. O bicho entrava na hora. Então, a gente tinha que trazer a pessoa de volta. E no caso dessa pessoa, essa outra que eu estou contando agora, era mágoa. Ela tinha muita mágoa, uma reserva de mágoa assim imensa com relação à sua origem, à sua mãe, ao seu pai e depois ao seu marido. Então era uma trajetória de dores. O bicho entrava e saía assim, era muito difícil. A libertação dela foi muito difícil. Nós ficamos das 18 horas até a 1 hora da madrugada. Caramba! Pra libertar ela. Ah, não, pede um tempo E aí. ainda... Fala, ô diabo, fica amarrado aí que a gente vai comer umas esfirras agora. Quando nós saímos da libertação, uma das pessoas que estavam ajudando na intercessão, porque a gente precisa ter cobertura espiritual, e uma das pessoas que estava ajudando na intercessão, quando ela foi buscar o carro dela tinha saindo andando sozinho, como se tivesse perdido o freio estacionado e batido numa árvore. Nossa. Caramba. Houve Que até preju, retaliação, né? E essa pessoa, para batizar depois, né? Quando essa irmã, depois que a gente fez toda essa libertação, olha para vocês verem, né? Ela fez toda a renúncia e tal. Só que no dia do batismo dela, o inimigo pegou ela na escada antes de entrar no batistério. Porque exatamente por causa esse ciclo de dor emocional. Que não tratava, não obedecia a palavra. Porque todo mundo tem trauma, né, gente? Todos nós temos traumas, todos nós temos dificuldades de relacionamento. Algumas pessoas tiveram dores muito fortes na sua infância, na sua origem e tal. Só que o histórico de salvação é igual para todos nós. Tipo, o que Cristo fez no Calvário é para todo mundo, né? Ele liberta mesmo, ele me ama mesmo, ele é o único Senhor, ele é o meu pai, ele é meu amigo, ele é o tudo para mim. E quando eu abraço esse tudo, a minha vida muda. Não importa o que eu era antes, né? Antes eu era assim, hoje eu sou diferente por causa de Cristo. Então, o que a gente vê as pessoas, muitas das vezes, não entendem isso.
né? Aí o inimigo coloca elas numa redoma não é nem pessimismo, mas de tipo, um pieguismo, coitadinho de mim, autocomiseração, eu sou pior do que todo mundo. Isso é uma mentira do inferno. Né? A salvação de Cristo ela é disponível para todos nós e ela é eficaz para todo pecador. Amém. Não importa o fundo de poço, não importa os envolvimentos e não importa também as agressões que essa pessoa sofreu. Entende? Nós vamos ter reações dessas agressões, sim, mas até essas reações Jesus cura. Jesus trabalha, vai moldando o nosso caráter. Então, aquilo que está disponível em Cristo é completo. Né? Então, essa trajetória de libertação é sempre. A Igreja de Cristo está sempre libertando pessoas. É verdade. Né? O que a gente fez foi assumir o nosso lugar e fazer isso. E Amém. Até hoje a gente faz isso. Amém. Eu queria, até pra gente ir caminhando pro fim, perguntar como que a pessoa que tá, né, assistindo a gente, às vezes ela já até, ouvindo aqui, descobriu e foi tocado pelo Espírito Santo que precisa fazer uma libertação, precisa buscar. Aí são duas perguntas aqui. Como que a pessoa pode buscar a libertação? E 2, eu sei também que é possível que a pessoa possa fazer uma autolibertação, né, com os princípios da palavra de Deus, pedindo que o Espírito Santo lembre ela de pecados, envolvimentos, tudo mais, renunciando. Como é que a pessoa pode buscar essa libertação? Olha, a primeira coisa é ter aceito a Cristo, né? E entregar a vida para Jesus. A segunda coisa, que estamos aí tendo bastante resistência e invasão, né? Assim, bombardeio, é com relação a ser igreja. Não ir à igreja, mas ser igreja de Cristo. Né? Porque tem sido pregado que você pode ser igreja em casa. É uma mentira. Jesus, ele morreu pela comunhão dos santos. Né? Ele morreu para que estivéssemos juntos, para que fôssemos igreja. E o que eu vejo é que as pessoas querem tipo um amuleto. Elas querem ser libertas dos seus problemas espirituais, emocionais, etc. Mas elas não querem o compromisso, elas querem as bênçãos da aliança. Querem se livrar das consequências. Sim. Mas não querem não assumir querem um novo aliança, estilo de vida. Não querem aliança com Cristo, não querem a comunhão. E a comunhão dos santos é muito importante. Você ser igreja, tá? Você está na comunhão dos santos. Porque a igreja do Senhor é nela que os dons se manifestam. Né? É nela que o Espírito Santo libera a unção, libera os dons espirituais, e esses dons espirituais vão atingir a nossa vida com libertação, com ensino, com cura, né? Com revelação do alto, enfim. E as pessoas não querem esse compromisso. Então, não existe uma mágica. Tá? Pelo que eu falei, a libertação de Cristo é para todos. Agora, por que uns são libertos e outros não? Então, aqueles 2 pontos principais está sendo feito, tá? Aí agora eu jogo um outro ponto principal, é a comunhão dos santos. Você está sujeito a autoridades espirituais. Você ter pastores sobre a sua vida. Você fazer parte da comunhão dos santos. Fazer parte da igreja de Jesus na terra. Isso é muito, muito importante. Eu considero mais do que importante. É indispensável. Indispensável. Tá? Aí daí para lá, sim. Aí buscar nesses líderes espirituais que você tem se sujeitado e você faz parte do corpo daquela igreja, tá? Aí sim, pedir ajuda naquelas áreas para ser liberto. Existem áreas que você pode ser liberto sozinho? Sim. Fazer uma autolibertação? Eu costumo dizer que a autolibertação ela deve vir depois da grande renúncia. Tá? Depois que você já entendeu sobre como o mundo espiritual funciona, os teus envolvimentos, e você já passou por uma grande renúncia, já foi ministrado, e aí sim, o que vier depois, aí você faz a autolibertação. Porque nem sempre a pessoa tem condição de fazer a autolibertação. Os desenvolvimentos dela são tão fortes, tá? O nível de fé que já tenha gerado no coração dela não é o suficiente, porque não há um conhecimento maior, mais amplo da palavra, porque o que gera fé no nosso coração é o conhecimento da palavra de Deus, né? Porque através do conhecimento da palavra de Deus, você sabe quem você é em Cristo. Você tem uma identidade forte espiritualmente. O diabo não consegue te enganar, porque ele vai tentar, essa é a arma dele, ele vai tentar enganar qualquer um.
tá? Com a mentira, com o engano, dizendo para você o que você não é, dizendo para você o que você tem e que na realidade não tem. Tipo, você tem peso, você tem um histórico ruim de vida, Jesus não te perdoou, sabe? Então, se você não conhece a palavra para combatê-lo, e o apóstolo Paulo já falou, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é uma arma de ataque. Você tem que atacar com a espada. Então, se você não conhece a palavra de Deus, sozinho para fazer libertação, é complicado. Porque o inimigo vai vir com os seus ardis. E ele conhece o homem desde o Éden. Né? Nós não estamos falando de um leigo. Não, nós estamos falando de um professor de ruindade, de maldade, de pecados, de tudo, né? Que conhece bem o ser humano. Então você precisa conhecer a palavra, o manual do teu Deus. Amém. O manual daquele que te criou. E as suas leis, elas são irrevogáveis. Né? Os seus princípios e suas promessas são irrevogáveis. Então quando você conhece isso, você esfrega na cara do diabo. Então, uma pessoa nova na fé fazer autolibertação, não aconselho. Principalmente se ela já teve outros envolvimentos, tá? Por exemplo, uma pessoa que vai fazer autolibertação na área moral. Ela teve muitos envolvimentos morais, né? E caiu muitas vezes em masturbação, em prostituição, em adultério, a área moral, tá? Ela sozinha fazer a libertação é mais complicado. Principalmente se é um bebê na fé. Se não passou pela grande renúncia. Por quê? Porque na hora que ela começar a fazer a libertação, ela vai ser atacada na mente. De uma forma muito forte, que ela, a cada frase que falar, vai vir um ataque na mente, ao contrário. Você tá entendendo? E ela vai perder as forças ali mesmo. Ela vai perder as forças, ela não vai conseguir. Tá? Então eu não aconselho a autolibertação. Pessoa que se envolveu com bruxaria, feitiçaria, blá, blá, vai fazer a autolibertação, ela não vai conseguir, ela vai ter ânsia de vômito, ela vai ter dor de cabeça, ela pode até cair endemoniada. Verdade. Entendeu? Começar a tontear, tem que se segurar. Então é muito complicado. Tá? É igreja de Jesus, tá? Igreja, firmeza na caminhada, acompanhamento de discipulado, a pessoa ser discipulada na palavra, para aprender a palavra, ela mesma ler a palavra, estudar a palavra e viver a palavra. Porque o diabo não respeita o teu conhecimento. O diabo respeita a tua obediência à palavra de Deus. Né? Se você não obedece, não adianta eu ter conhecimento da palavra, até ser uma pregadora. Se eu não obedeço a palavra, eu não tenho nenhuma autoridade com Satanás. Entendeu? A espada do Espírito, que você enfia no bucho do capeta, e isso eu faço com muito prazer, né? É quando você cumpre. Aí você diz, diabo, aqui não, porque eu cumpro a palavra de Deus. Amém. E Deus diz assim a meu respeito. E Deus diz assim a seu respeito. Então sai. Sim. Entende? Então, para fazer a autolibertação, uma pessoa que não tem essa autoridade, eu acho complicado. Tá? Entendi. E acho que também é legal passar pro pessoal que se a sua igreja, a sua comunidade não realiza esse tipo de libertação, você pode fazer exatamente como a pastora fez. Ela procurou uma outra igreja, porque o ministério da Neuza Itioca, né, era o ministério Ágape, né? Só que não era de igreja, é independente. Era um ministério independente. Né? E claro, todos eles eram de igreja, porém eles abriram um instituto. Né, para cuidar dessas pessoas, para que pastores, líderes fossem libertos para abençoar suas igrejas. E eles próprios fazerem nas suas igrejas. Foi o que nós fizemos. Sim. Tá? Nós buscamos ajuda e tal. Isso existe até hoje, né? Então, existe. Para quem não quer fazer numa outra igreja ou algo do tipo, também pode buscar especificamente esse instituto que é especializado, não tem somente esse, Ministério Ágape Reconciliação, Neuza Itioca, Shekinah, tem vários. Coloca assim, Ministério, Libertação e Cura Interior, vão aparecer alguns. Se você quiser alguma ajuda, dúvida nesse sentido, pode perguntar também para os pastores aqui nessa igreja, a gente já tem experiência com isso, então até para indicar, né? E tenho certeza que vai ser bem. Amém. Glória a Deus. Bom, chegamos ao final, né, desse podcast. Muito, muito, muito feliz aqui de ter recebido a pastora Júnia. Obrigada. Né? Pessoa incrível aqui. Eu sou suspeito pra falar disso, né, mesmo. Gente? Eu sou suspeito. Fala da minha mãe aqui, amor. Né? Coisa mais linda do meu coração. Querendo presente. Tá querendo presente? Querendo alguma coisa? Eu já tenho vocês. No bolo de chocolate. Amém. Não é ele que tá querendo, assim, né? É ele que tá interessado. Se você ficou até aqui, meu querido, minha querida, deixa o seu like aqui, curta, se inscreva, compartilhe isso para abençoar outras pessoas. E Deus te abençoe
que essa palavra possa continuar ecoando no seu coração. Amém. Busque libertação, Jesus tem um propósito na sua vida. Aleluia. Deus te abençoe e até o próximo INDcast.